Tudo bem, pessoal? Grande abraço, você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Nosso próximo compromisso é o jogo contra o Atlético Goianiense. Se tem galo, tem como os caras vêm aqui no canal. Nosso convidado de hoje é o Felipe André, que sabe tudo do Dragão lá de Goiânia e é o convidado para a gente bater esse papo antes desse jogo entre o Galo e o Atlético Goianiense. Jogo de Charás, o Mineiro e o Goianiense vão medir forças às 11 da manhã deste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Felipe? Antes de a gente começar a conversar, o recado que eu quase ia esquecendo aqui do nosso patrocinador, nosso parceiraço aqui do canal, a KTO. Se você ainda não fez o seu cadastro na KTO, faça utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito. E a primeira aposta, caso você erre, o valor volta para você como bônus para uma nova tentativa. Obrigado demais, Felipe. Agora sim, pode se apresentar aí, falar há quanto tempo você acompanha o Atlético Goianiense, suas primeiras impressões aí desse jogo de domingo. Queria que você começasse falando, antes da gente entrar especificamente no assunto do jogo, sobre um pouco da temporada do Atlético Goianiense até aqui. Como que foi Campeonato Goiano? Como que tá até aqui Copa do Brasil? O Atlético está classificado também, os dois Atléticos, né, para a próxima fase da competição. O Brasileirão do Atlético Goianiense até aqui não é tão bom. Um pouco do resumo da temporada do Dragão. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite para bater esse papo aqui comigo. Não, eu que agradeço, Frossar, um abraço para você, para todos do canal. Pois é, cara, dando uma resumida aqui no que foi essa temporada do Atlético, o Dragão começou muito bem no Campeonato Goiano, né? Nessa temporada sob o comando do Jair Ventura, teve a sua maior sequência de vitória da história do clube, foram 15 vitórias consecutivas, inclusive na reta final da competição, ou seja, passou pela semifinal, título contra a equipe do Vila Nova, né, na decisão. Nos últimos 2 anos tinha sido contra o Goiás, nessa vez contra o Vila Nova. O Atlético começou e chegou para o Campeonato Goiano muito bem, né? Tinha passado já de fase também na Copa do Brasil. Então, assim, a gente esperava um Atlético até mais ativo e com melhores resultados nesse começo de competição. A gente sabe que a Série A é uma competição extremamente complicada, né, extremamente traiçoeira. O Atlético começa muito bem, aquela estreia de Série A contra o Flamengo no estádio Serra Dourada, era um outro local, um gramado diferente do que a gente está acostumado no estádio Antônio Ascioli, que é um gramado de muita qualidade, mas no Serra Dourada, apesar de todas as dificuldades, e é claro, as polêmicas, né, que envolveram a arbitragem naquele jogo, o Atlético conseguiu fazer um bom jogo, mas desde então não conseguiu, né? Tava dificultando, não estava conseguindo. Contra o Botafogo já não foi um jogo tão bom assim. Teve Cruzeiro, teve São Paulo, teve Corinthians, e aí a tragédia que foi aquele jogo contra o Criciúma. É um jogo que, devido até a algumas alterações do Jair Ventura, o Atlético acaba que opta, naquele momento, por fazer uma mudança no comando técnico, né? O Jair Ventura é desligado, é demitido, e desde então, nessas últimas 2 partidas, o Atlético vem sendo comandado de maneira interina pelo Anderson Gomes. Então foi o empate contra o Cuiabá e o empate na última rodada contra a equipe do Grêmio. E aí, se tem esse jogo contra o Atlético Mineiro, Anderson Gomes segue no comando, mas o Atlético também já está em busca de um novo treinador. Então, assim, uma temporada que começou muito boa, que ainda se tem uma expectativa de permanência na Série A para coroar o que seria uma temporada muito boa, porque o Atlético, sendo campeão, além daquele recorde de vitórias que eu citei, foi pela primeira vez na história do clube tricampeão estadual, então também foi mais um feito, né, nesse começo de temporada. Mas, de fato, o nível da Série A é completamente diferente. O Atlético ainda está tentando se ajustar. E até para citar o presidente do Atlético, Adson Batista, ele disse na última coletiva: a gente precisa chegar vivo para a janela do dia 10. Ou seja, o Atlético quer continuar somando alguns pontinhos, né, para estar naquele bolo ali, ou dentro da zona, ou muito próximo, do lado de fora, para que a partir que os reforços possam chegar a partir do dia 10, o Atlético tenha, então, a partir desse momento, uma sobrevida dentro da competição. Por aqui também o Atleticanada Mineira aqui está ansiosa para abrir a janela logo, porque o Atlético está também se movimentando no mercado para se reforçar e nesse momento vive uma dificuldade com um número alto de desfalques, né? Vários jogadores aí lesionados, nas seleções também. E bom saber, é um alívio já que o Atlético Goianiense também vive um momento de falta de opções assim, para o treinador trabalhar, mas eu queria resgatar um assunto que você falou, da tragédia, você usou essa palavra, do jogo contra o Criciúma. Eu estava olhando, foi na 10ª rodada, uma derrota em casa por 2-1. O placar não é uma tragédia, claro, perder em casa é muito ruim, mas o placar não é aquele placar que você olha assim, cara, isso é jogo para cair treinador. Por que foi uma tragédia e por que o Jair Ventura não conseguiu se sustentar no cargo para a sequência? Porque assim, o Atlético até hoje não venceu como mandante, né? O Atlético, em 6 jogos como mandante, são 4 derrotas e 2 empates. E o Atlético teve uma sequência. O Atlético sempre foi muito forte dentro do estádio Antônio Ascioli, né? Foi um estádio que já passou por algumas reformas.
que voltou na Série B de 2018, foi muito importante naquele ano ali para o Atlético. Depois teve uma outra reforma para ser utilizado na Série A também. Foi um local muito importante, mas o Atlético até hoje não venceu. E por que é uma tragédia? Porque era um adversário completamente direto, né? O Atlético e o Criciúma são duas equipes que subiram e que estão disputando ali, querendo ou não, para tentar sair dessa zona do rebaixamento, para tentar permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Então era o jogo mais palpável que o Atlético tinha como mandante até aquele momento. O Atlético tinha tido Flamengo, São Paulo e Cruzeiro até então como mandante. Então já é uma sequência pesada. Eu não lembro se o Corinthians já tinha ido ou se foi na outra. Mas, enfim, era uma sequência pesada. E quando você tem um Criciúma, é aquele jogo que o Atlético tem que vencer. O Atlético sai na frente no placar, e aí as mudanças que o Jair faz no intervalo acaba que ninguém entende, né? Ele tira um zagueiro que estava fazendo a sua estreia, que apesar de ser a sua estreia, ele estava indo muito bem, coloca um outro volante, recua o Lucas Cal para a zaga, o Rony não consegue fazer saída de bola, vira uma presa muito fácil para a marcação. O Atlético cai muito, toma o gol de empate, e aí no último lance, numa jogada de contra-ataque, o Alan dribla o Ronaldo. Ele tenta trocar o gol pela falta, comete a falta, é expulso e ainda sai o gol, porque o Atlético não poderia fazer outra substituição. O Luiz Fernando vai para o gol, o Marcelo Hermes, o Trauco cobra a falta. Nem tem tanta força, mas ele consegue colocar a bola muito bem ali, de um jeito que, para quem não é goleiro, né, não vai conseguir chegar naquela bola. Então foi uma tragédia por isso. O Atlético perde no último minuto, alterações extremamente ruins por parte do Jair Ventura, que fez a gente pega um geral, o trabalho do Jair Ventura à frente do Atlético foi muito bom, muito bom. Pega um time meio de tabela na virada do turno da Série B, faz um turno espetacular, consegue subir a equipe na última rodada, é tricampeão goiano, maior sequência de vitórias da história do clube, deixa o Atlético ali, querendo ou não, brigando ali ainda contra o Z4, não é um time completamente desfacelado, né, não um time na lanterna, com nenhum ponto, mas esse jogo foi o estopim para o Adson. E aí o Adson, que é o presidente do Atlético, ele tem essa fama de demissão e contratação de treinador há muito distante. Pouquíssimos treinadores completam um ano. Faltava um mês para o Jair Ventura completar um ano no cargo do Atlético. Por quê? Quando ele identifica que as coisas não estão indo pelo caminho que ele gostaria, quando o time começa a cair de produção, ele não é aquele presidente que, por exemplo, não, vamos esperar, vamos dar mais uma chance, vamos dar mais uma. E o Jair teve algumas oportunidades. E aí chegou no estopim, que foi esse jogo. Por isso essa tragédia que eu cito, que foi o jogo contra o Criciúma. Perfeito, muito mais pelo contexto do confronto direto ali, né? Curioso, eu estava olhando a campanha do Atlético Goianiense até aqui no Campeonato Brasileiro. As duas vitórias fora de casa, você já mencionou que o time não venceu, perdão, como mandante ainda. Vitórias contra o Vitória e o Fluminense. Como que foi a postura do Atlético Goianiense nesses jogos? Assim, foi um time fechado que jogou por uma bola? Foi um time que tentou jogar de igual para igual? A gente sabe que o Jair Ventura tem pelo menos a fama de ser um treinador ali defensivista, um cara que cuida primeiro da defesa para depois tentar encontrar soluções ofensivas. E passando por essa resposta de como foi que o Atlético Goianiense achou essa solução para vencer esses dois jogos, como você imagina a postura do Atlético Goianiense agora com o Anderson Gomes, né, como interino, contra o Atlético, nosso Atlético aqui, o Mineiro, também, né, o Galo aqui jogando como mandante, é um jogo que eu imagino que para todos vocês seja tratado como um jogo difícil pela qualidade do Galo. Como que você espera a postura do Atlético Goianiense nesse jogo de domingo? Então, assim, se a gente for pegar o Atlético como mandante, ele vem fazendo bons jogos, né? Contra o São Paulo, estava fazendo um bom jogo, sofre um gol e aí depois é uma expulsão, as coisas não acontecem. Contra o Cruzeiro, perde duas grandes oportunidades quando tá 0-0 e aí o Matheus Pereira, num belíssimo chute, né? O único cara que poderia decidir pro Cruzeiro naquela oportunidade, pega uma bola de frente para a área completamente sozinho, manda no canto, faz o gol. Contra o Corinthians, começa um jogo bom, mas aí sofre um gol, sofre outro quando se lança para o ataque, mas consegue buscar o empate. Mas assim, o Atlético vem fazendo bons jogos, e não da maneira defensiva, né? Na transição, no contra-ataque, muito, muito pelo contrário. Essa fama do Jair Ventura de retranqueiro, acho que ficou muito pelos trabalhos no grande eixo, e também pelo trabalho no Goiás. O trabalho no Goiás, quando ele pega um Goiás em Série A de Campeonato Brasileiro, é um trabalho de um time de reação. Só que naquela oportunidade, ele pega o centroavante do Goiás, o Pedro Raul, e transforma no vice-artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele pega o Atlético e tem o Gustavo Coutinho como grande artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele vem fazendo bons trabalhos aqui no futebol goiano, também no setor ofensivo, e foi isso que ele mostrou.
A vitória o triunfo do Atlético contra o Vitória passa por uma equipe que joga. Quando o Atlético joga e quando o Atlético consegue ter a intensidade que se é exigido, porque o Atlético é um dos times que mais trabalha. O Wagner Love deu uma entrevista um pouco antes de sair, falou que o Atlético é o time que ele mais trabalhou e mais treinou na vida inteira. E para o Wagner Love, de 40 anos, falar isso é uma coisa importante. O Atlético é um time que treina muito, que se exige muito dos atletas, até por isso contrata muitos jogadores jovens. Então o Atlético contra o Vitória consegue fazer o seu jogo, joga muito mais do que o Vitória, consegue fazer os seus gols. Contra o Fluminense, da mesma maneira. Era um Fluminense completamente numa situação trágica naquela oportunidade, ainda sob o comando do Fernando Diniz. O Atlético joga mais do que o Fluminense, joga mais no campo de ataque, finaliza muito mais. Acaba que o gol, a virada acontece porque o Atlético não entrega, né? Porque o chute do Ganso foi coisa linda, foi o golaço do Ganso. Mas é um erro de passe de 5 metros que o Baralha dá no pé do Ganso, que está de frente para o gol. E aí o Atlético consegue a virada também com um gol no último lance, um golaço do Luiz Fernando naquela oportunidade. Mas o Atlético consegue seus resultados jogando. Contra o Cuiabá, o empate fora de casa, o 0-0. O Atlético joga muito mais do que o Cuiabá, 18 finalizações, perde um caminhão de gols, que esse é o grande problema do Atlético, perde um caminhão de gols, mas consegue somar um pontinho. Então, assim, toda vez que o Atlético se propõe a jogar, é quando o Atlético tem os melhores resultados. O Atlético reativo, o Atlético defensivo, até o devido momento, não se mostrou, porque o Atlético, quando se defende, é onde tem mais problema, né? A zaga não tá conseguindo ter aquelas boas atuações de outrora. Mas, assim, quando a gente fala assim, o Atlético teve bons resultados fora de casa contra o Fluminense, contra Cuiabá, contra o Vitória. Nenhum desses times é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem um poderio ofensivo muito maior, né? Você pega Hulk, você pega Paulinho, o Zarate não sabe se vai, se não vai. Apesar dos desfalques do Atlético Mineiro, é um time muito mais forte. Então, assim, até por conta disso, e aí os desfalques que o Atlético tem para esse jogo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, eu imagino o Atlético mais recuado. Eu imagino o Atlético mais defensivo nesse jogo do que em relação aos outros. Porque o Atlético perde 2 jogadores do seu meio campo, o Atlético vem jogando com 3 volantes. Perdeu 2. Tem um outro, que é um reserva, que é o Rony, que não tem as mesmas características do Gabriel Baralhas e do Haldney. Você tem a possibilidade do Alex, que é um zagueiro voltando, então, ou seja, existe a possibilidade de troca no esquema ali, talvez o Atlético pode jogar no esquema de 3 zagueiros. Então, assim, eu imagino o Atlético bem mais defensivo do que a gente viu em todos os momentos. Porque quando se enfrenta o Atlético Mineiro em Minas Gerais, onde o Atlético Goianiense nunca venceu, eu acho que um pontinho tá ótimo. Perfeito. Pensando só na característica dos treinadores, assim, do Jair Ventura para o Anderson, tem alguma mudança brusca, assim, de modelo de jogo, de esquema, ou ele tenta manter mais ou menos o que o Jair vinha fazendo? Não tem muita mudança brusca assim, não, né? É um treinador interino, né? O Anderson tem a carreira dele é muito curta, são 9 jogos como treinador entre 2022, 23 e 24 no Atlético. Então, assim, não tem muito o que ele fazer de diferente. Desde que o Jair saiu, a base titular dele vem sendo mantida. Ele só faz alteração, de fato, por lesão ou por suspensão. Foram as únicas mudanças que o Anderson Gomes realizou na equipe do Atlético. Então, a ideia é um trabalho similar ao que o Jair Ventura vem fazendo, tentando aprimorar algumas situações, né, tentando trabalhar alguns jogadores. O Sharon bem mais participativo nesses 2 últimos jogos do que foi com o Jair Ventura, onde ele recuava bastante. Inclusive, o Atlético perde muito nesse jogo contra a equipe do Grêmio, quando o Haldney machuca e o Sharon precisa ser recuado para volante, porque o Sharon praticamente some do jogo, né, ele não consegue pisar dentro da área como ele vinha fazendo. Então, assim, o Atlético tem para esse desafio alguns desfalques extremamente importantes. Até por conta disso, o Anderson não consegue mexer muito. Mas para essa partida em específico, com essa possibilidade de jogar com 3 zagueiros, eu acho que é a possibilidade que ele tem de fazer a maior mudança possível dentro desses 3 jogos. Vamos lá, então, falar do provável time, assim, quem tá fora, quais são os desfalques, o motivo dos desfalques e qual time que você imagina que deve entrar em campo na Arena. Então, o Atlético é um dos pouquíssimos times no país inteiro que é um time aberto. Só que pela rara vez que eu ocupo o Atlético, você tinha me perguntado isso antes, eu não tinha respondido. Essa já é praticamente a 4ª temporada que eu ocupo o Atlético diariamente. E aí a gente está sempre vendo o treino, então a gente sempre sabe a escalação do time. Mas como o Atlético viajou hoje sem que os titulares fossem a campo, a gente ainda não tem essa informação de que fato qual é o time do Atlético. Mas o que a gente pode imaginar num cenário? O Atlético não tem o Gabriel Baralhas, que recebeu o 3º cartão amarelo na última rodada com suspensão. O Haldney teve um incômodo muscular, sentiu, inclusive realizou exame hoje,
A gente ainda não tem o resultado, mas o Haldner passou por exames de imagem hoje, não joga, dificilmente joga contra o Bragantino também na próxima quarta-feira em Bragança Paulista. São esses os dois principais desfalques do Atlético. Em compensação, o Rony volta. O Rony não enfrentou o Grêmio, ele estava com dores no joelho, treinou normalmente. Só que, diferentemente do Baralhas e do Haldner, que tem característica ali no segundo volante, que corre muito, que pisa na área, que chuta no gol, né, que incomoda, que marca em cima, o Rony é um primeiro volante, que tem dificuldade no passe, o torcedor do Corinthians sabe muito bem disso, que tem dificuldade, mas que compensa no quê? Na correria, né? Corre muito, se esforça muito, marca muito, né? Tá sempre, ocupa muito espaço, que vai ser muito importante para esse jogo. E aí o retorno também do Alex, que é o principal zagueiro do Atlético, mais jovem, inclusive vai ser difícil para o Atlético segurar ele para o ano que vem, talvez, não sei nem se segura para esse meio de ano, né, dependendo do interesse europeu que vai vir em cima dele. Então, o Atlético ele tem a dúvida, assim, né? Não tem nem como jogar com 3 volantes, porque hoje o Atlético não tem 3 volantes para jogar. O Atlético tem o Lucas Cal e o Rony. A dúvida é, você joga com Alejo, e aí o Atlético volta para um 4-3-3 mais tradicional, com Shailon como 10, Alejo, Luiz Fernando e Emiliano Rodrigues, ou você mantém um Alejo no banco, dá um passinho para trás e joga com 3 zagueiros. Coisa que não é muito comum. O Atlético faz uma saída de 3 porque o Lucas Cal é um volante que era zagueiro, né? Foi zagueiro durante muito tempo, se transformou em volante no América Mineiro. Ele faz essa saída de 3. Só que ele vem atuando como volante, né? Um pouco mais avançado. Então existe a possibilidade do Atlético jogar com 3 zagueiros: Adriano Martins, Luiz Felipe e Alex. E aí ter Lucas Cal e Rony. São 5 destruidores, né? São praticamente 5 destruidores. Talvez quem tenha mais qualidade no passe entre esses 5 jogadores seja o Alex, né? Que é zagueiro. Quem mais tem o fino trato da bola, né? Porque o Rony tem hora que não consegue ter essa saída de bola. Então, o Atlético Goianiense que a gente consegue imaginar para esse jogo é Ronaldo no gol, Maguinho na direita, Adriano Martins, Alex, Luiz Felipe ou Alejo, né? Essa dúvida de 3 zagueiros ou 3 volantes, ou 3 atacantes, e o Guilherme Romão pela esquerda. Lucas Cal, Rony, Shailon, Luiz Fernando, Emiliano Rodrigues. E aí, caso o Alejo jogue, você tem um Alejo no ataque. Se não, você vai com 3 zagueiros. Perfeito, excelente. Alejo é nome de craque de videogame, né? Já fizeram essa piada com ele. Não, eu vi que ele é uruguaio, né? Não conhecia esse jogador. É Uruguai, ele veio do Danúbio. Ele veio do Danúbio, do Uruguai, é uma jovem promessa lá, inclusive. O Atlético contratando muitos gringos, né? Esse eu acho que teve o maior rendimento técnico, assim, apesar que o Emiliano Rodrigues já fez 7 gols na temporada, o Alejo que é mais se vê mais potencial de fato. Ele foi apresentado com essa brincadeirinha, né? Quando ele foi apresentado, teve o joguinho do Nintendo, né? O Alejo, que na época inspirado no Bebeto, né? Muita gente achava que era o Romário, mas era o Bebeto. Mas o Alejo Cruz, nome de craque. Se jogar um pouquinho mais parecido com o Bebeto, é melhor ainda. É verdade. Eu tô dando uma olhada no elenco do Atlético Goianiense aqui. Tem muita gente fora por lesão ou o DM? Como é que tá o DM agora? Eu vi o Johnny Gonzalez, pelo menos aqui no Ogol, tá ali com aquele símbolo ali de lesionado. Como é que tá o DM do Atlético Goianiense agora? Então, o Atlético é um time que ele é reconhecido nos últimos anos por um time que tem pouquíssimas lesões. Só que nesse ano, é engraçado, tá o contrário, né? O Atlético tá tendo muita lesão muscular, tá desfalcando o time. Em praticamente todas as rodadas, o Atlético teve algum tipo de desfalque. Inclusive, o Atlético fez algumas mudanças no departamento médico justamente por isso. Voltou o antigo fisioterapeuta, trocou algumas pessoas ali do departamento médico, até para tentar corrigir isso, né? Porque o Atlético não se aceita esse tipo de situação. O Ione Gonzalez não rendeu lesão, assim, falar que conta com o Ione, não conta com o Ione, não dá para falar, né? É um jogador que eu imagino, inclusive, que ele possa ser devolvido ao Fluminense, ou possa ser repassado para alguma outra equipe, porque não jogou nada no Atlético desde que chegou. O Gustavo Campanharo é outro que não estreou, é um volante, ele chegou na semana da estreia contra o Flamengo, inclusive onde ele chegou a estar no time reserva, treinar como titular em algumas oportunidades, né? Era uma situação de jogo. Sentiu muitas dores no joelho, o Atlético tentou um tratamento convencional, não deu certo, precisou passar por uma artroscopia. Essa semana ele voltou a treinar com bola, hoje foi a terceira atividade com bola dele. Inclusive a gente estava até brincando, será que ele aparece na lista de relacionados? Mas assim, é praticamente impossível, né? Porque 3 treinamentos com bola, um cara que não jogou pelo Atlético, ou seja, ele foi contratado em fevereiro, março e não jogou. Acho que ele tem 2, 3, 4 jogos pelo Internacional lá no comecinho do ano. Quem mais?
no departamento médico. Ângelo Arauz aqui aparece Ah, o também. Ângelo Arauz. Ah, o Arauz, coitado. O Arauz, ele foi contratado, porque ele foi contratado e ele teve com uma expectativa muito boa, né? E aí ele teve uma lesão no joelho. Lesão muito feia de ligamento. Ele perdeu a temporada inteira. Ele voltou no começo desse ano, voltou, participou de um jogo, no segundo ou no terceiro jogo ele sentiu de novo, machucou de novo, voltou a romper, ou seja, esse aí só joga no ano que vem também, jogou muito pouco esse ano. Então a gente fala até coitado, porque de fato é coitado, porque assim, fica todo mundo com dó dele, porque é um cara extremamente gente boa, chileno, né, jogou no Corinthians, todo mundo lá dentro do CT tem muito apreço por ele e fica com dó, né, o cara tem dois tipos de lesão iguais, né, lesões iguais no joelho, é algo que lamentou muito, porque se tinha uma expectativa muito grande em cima dele. Boa. Você comentou mais cedo que se acompanha aí o Atlético já há alguns anos e está sempre acompanhando os treinos. Eu fiquei curioso. Os treinos são 100% abertos, assim, treinos táticos vocês conseguem ver, e existe aquela coisa de, pelo menos ali na hora de treinar a bola parada, da assessoria pedir para não filmar, ou é aberto, aberto 100%? Porque aqui é uma realidade que a gente não vive desde antes da pandemia. Na verdade, antes da pandemia já estava começando a fechar, a gente já estava vendo ali, às vezes, só um aquecimento, mas ainda íamos para o CT todo dia, e desde que a pandemia, vamos dizer assim, se controlou, a gente sequer entra na Cidade do Galo. Talvez seja um dos clubes mais fechados do país aí desde a pandemia. Então, como que é a realidade aí da imprensa? Ah, a realidade do Atlético é completamente diferente, né? Inclusive daqui dentro do estado, porque assim, desde a pandemia, né, muitos clubes se aproveitaram, inclusive o Goiás e o Vila Nova aqui. O máximo que você vê é aquecimento para fazer imagem da televisão, é o máximo, eles não liberam para ver atividade. Acho que o Vila Nova, de 2, 3 anos para cá, deixou ver uma atividade, que foi nesse ano, uma atividade completa. O Goiás também, uma atividade completa. O Atlético se vê tudo. Se vê tudo. Bola parada, treino tático, quando se define o time titular, aí já não é liberado fazer imagem para televisão, mas você pode ficar lá acompanhando. A gente assiste da beira do campo, assim. A gente acompanha todas as atividades. Basicamente, todas as atividades abertas. Desses 4 anos que eu tô aí, a gente pode falar assim que acho que teve treino fechado assim 3 oportunidades. O Alberto Valentim pediu para fechar uma vez. Acho que o Jorginho conseguiu fechar 2. Acho que foi isso, acho que foram essas 3 vezes. E uma vez que o Jorginho pediu para a gente não ficar próximo ao campo. O Jorginho também tinha disso, ele queria que a gente não ficasse perto do campo, porque xingava muito, o jogador xingava, e não queria que tivesse algum tipo de discussão, que a gente pudesse ouvir e tudo mais. Então a gente acompanhava de longe, a gente ia para longe, mas a gente podia assistir. A gente podia ir para a sala de imprensa, que a gente consegue ver bem os dois campos, mas foi só isso, assim, hoje, com o Jair Ventura foi completamente aberto, hoje completamente aberto, não tem, aqui é uma outra realidade. Deve ser uma ordem que vem de cima, assim, deve ser uma ordem do clube, né? Porque muda treinador e continua, sendo que no Brasil hoje a tendência é ser cada vez mais fechado, né? Então, legal que ainda exista um clube. Fiquei com inveja boa de vocês aí. Não, é uma ordem de cima, a ordem diretamente do presidente do Adson Batista, né? Ele foi jogador, ele foi zagueiro, nunca conseguiu jogar assim em um grande. O principal clube que ele jogou foi no Fortaleza e aqui no futebol, aqui no interior do futebol goiano, mas é uma determinação dele, assim, a presença da imprensa, a possibilidade da imprensa estar presente é uma determinação direta do presidente Adson Batista. Excelente. Meu velho, você falou aí já do provável time do Dragão, os prováveis, né, os jogadores que estão fora. O que você pode traçar, assim, de ponto forte e ponto fraco nesse time, especialmente no brasileiro, assim? O que tem sido a grande fortaleza desse time do Atlético Goianiense e o que tem sido a maior fragilidade nos jogos até aqui? Então, a fragilidade eu acho que é até mais fácil de falar. O emocional do Atlético tá muito abalado, assim. A gente vê um time que tem dificuldade de manter resultado, é um time que sofre muitos gols, que não era assim, mas é um time que sofre muitos gols. Alguns jogadores ali, o sistema defensivo do Atlético, apesar do ótimo momento de algumas, 3 nunca haviam jogado uma Série A de Campeonato Brasileiro, né? O Guilherme Romão, o Alex e o Adriano Martins nunca haviam jogado uma Série A de Campeonato Brasileiro. Então, o Atlético, a gente dá para ver isso. Nesse jogo contra o Grêmio, o Atlético sai na frente, dorme ali, sofre um gol, o time vai para baixo, quase toma virada no fim do jogo. E além disso, a falta de opção. O Atlético tem poucas opções no banco hoje. O Atlético está sofrendo muito. Nesse último jogo, o único volante que o Atlético tinha no banco, por exemplo, era o Henderson, que é o menino da base. Foi contratado em março ali junto ao ABC para o Sub-20. Chegou, ficou no profissional. Mas não se tinha. Para esse jogo vai ser a mesma coisa. O Henderson vai ser o único volante. O Atlético não tem um camisa 10 no banco de reservas, por exemplo. O Danielzinho, que veio para brigar com o Charlon, não rendeu, já foi liberado, tá rescindido com o Fluminense, vai para os Emirados Árabes.
Tanto que o Atlético já contratou o Jorginho, que já acumula diversas passagens pelo Atlético, só que ele ainda não pode jogar por conta da janela. Pro ataque é onde o Atlético tem opção, né? Mas ninguém faz gol. O Emiliano Rodrigues não fez nenhum gol na Série A do Campeonato Brasileiro. O Derek foi contratado para a Série A, só fez aquele gol contra o Internacional, depois deixou muito a desejar. O Emiliano é elogiado aí porque pressiona, mas perde uma quantidade incrível de gol. Então, assim, o lado direito da defesa, às vezes, com o Maguinho também deixa a desejar. E como ponto forte, a gente pode falar da intensidade do time, né? É um time que corre muito, apesar de que, se foi dito, inclusive, pelo Adson, é um time que tá no limite do limite fisicamente, por isso que tá tendo esse tipo de lesão. O jogador eles estão esgotados, e aí a gente pega um jogo 11 horas da manhã, no calor de BH também. É uma situação perigosa para a equipe do Atlético, mas se tem essa intensidade. É claro que se conta talvez a gente vai falar assim, o melhor jogador do Atlético, Luiz Fernando. Disparado, Luiz Fernando, já jogou no Botafogo, jogou no Grêmio. É o artilheiro do Atlético na temporada, são 15 gols marcados, já fez gol na Série A, fez gol no Flamengo, fez o golaço contra o Fluminense. Sem sombra de dúvida o principal jogador. Quando o Shailon tá bem no jogo também, é um cara muito importante, mas eu destacaria isso, a intensidade do Atlético, que sempre foi um dos pontos fortes do Atlético em todas as participações de Série A de Campeonato Brasileiro, e individualmente eu falaria do Luiz Fernando. Wagner Love não rendeu aí, não deu certo, ou foi bem, saiu recente do clube, né? Ele saiu, assim, a gente falar que não foi bem, eu não sei nem se a gente pode falar isso, porque assim, foram 7 gols marcados. O Emiliano Rodrigues, que é o centroavante titular, tem a mesma quantidade de gols. O Love ainda fez gol na Série A, né? O Emiliano fez, ele fez gol contra o Vitória. Mas assim, o Love ele foi contratado para uma função. Quando ele foi contratado, o Atlético disse: o Atlético não tem esse costume de contratar jogadores mais velhos. Não tem. O Atlético contrata jogador jovem, o presidente brinca, que tá com a geladeira vazia, que quer alguma coisa, que quer ser alguém. Então esse é o perfil de atleta que o Atlético busca, até porque a gente volta naquele papo de intensidade. Jogador que não tem lesão, jogador que costuma ser vencedor no time onde passa. Então tem alguns critérios que o Atlético segue. Só que o Adson, no ano passado, ele ficou encantado com o Nenê. O Nenê veio num jogo contra o Atlético aqui na Série B, acabou com o Atlético. Ele simplesmente acabou com o Atlético. Ele falou assim, cara, acho que se eu tiver um jogador com esse tipo de característica, mais velho, que tem habilidade, que consiga decidir por um tempo menor em campo, eu acho que pode dar certo. E aí ele contrata o Wagner Love para jogar 30 minutos. Ele fala na apresentação, eu quero o Wagner Love para jogar 30 minutos. 30, 35 é o cara que vai entrar e que vai decidir, que, apesar da idade, vai conseguir decidir. E o Love não queria, né? O Love queria jogar 90 minutos. O Love, geneticamente, ele tem uma genética ótima. Ele treina muito, é um dos caras que mais treina no Atlético, mas ele não tem aquela intensidade que o Atlético exige. Então o Atlético precisa de um centroavante que corre no goleiro, corre no zagueiro, corre no lateral, corre no outro zagueiro, que é exatamente o que faz o Emiliano Rodrigues, né? Que é por isso que ele é titular, não é pela habilidade. É por isso que ele faz, é por isso que ele é o titular. Então, o Wagner Love não consegue fazer isso. O Atlético no Campeonato Goiano teve um esquema que o Atlético jogava no 4-2-4. Então, você tinha o Love como segundo atacante, né? Para ele poder flutuar bastante, tinha um centroavante com ele, dava certo. Quando o Atlético chega na Série A que não consegue repetir esse 4-2-4, o Atlético tem que abrir mão e tem que jogar com um esquema com 3 volantes para reforçar o seu sistema de meio campo, perde espaço. O Jair Ventura tentou, deu chance para o Emiliano, deu chance para o Derek, deu chance para o Love. Aí ele falou assim: ó, a camisa 9 tá aqui. Ninguém agarrou, né? Ninguém pegou. E aí o Atlético vai buscar um centroavante, e aí, assim, eu tenho que abrir mão de alguém. Vai ser o Love. E aí o Atlético entrou em negociação, o jogador foi pro Avaí, daqui a pouquinho estreia na Série B. Perfeito, está explicado, maravilha a situação do Wagner Love. Para a gente já caminhar para a reta final, meu velho, uma pergunta que eu sempre faço aqui nesse quadro é como que o meu convidado aqui no quadro está vendo de fora, e a ideia é de fora mesmo, assim, fora da nossa bolha aqui de BH, a temporada do Galo. Então, assim, óbvio que você não vai ter a mesma profundidade que a gente está aqui no dia a dia, impossível, mas como que você tem observado à distância a temporada do Atlético Mineiro até aqui? Cara, o que. Assim, a minha impressão sobre o Atlético Mineiro é a mesma dos últimos anos. É um time muito forte, que briga para ser campeão, né? Não sei se o desempenho tá do agrado ainda da torcida, né? Não tá conseguindo ficar ali na posição que se esperava, talvez. Mas se é um time extremamente forte, né? Um ataque muito forte, né? Pô, quando se fala em Gustavo Scarpa, Paulinho, Hulk, Zaratio, aí você tem o meio campo, você tem o Otávio, baita do jogador, Guilherme Arana, jogador de seleção, o Everson também, para mim, é um baita goleiro.
sistema defensivo, você tem o Igor Rabelo, você tem outras opções. Para mim é um time muito forte. Eu sei que desses que eu citei, alguns não vão para o jogo, mas a ideia é um time forte que vai brigar sem sombra de dúvidas para ser campeão. Que eu acho que vai estar um pouquinho mais mordido a partir do meio do ano, por conta da janela que o Cruzeiro está fazendo, né? Então eu imagino que também o Galo em algum momento vai querer dar uma resposta também. Acho que pode ser muito interessante para o futebol mineiro como um todo. Mas a impressão é essa, é um time extremamente forte, que assim, dentro de casa, você pode me corrigir, mas parece que vem tendo bons resultados, é um time que consegue jogar muito bem fora de casa também, né? Conseguiu a vitória contra o Red Bull Bragantino ali também, que não tinha perdido como mandante. Então, assim, são resultados interessantes para um time que, sem sombra de dúvidas, vai brigar lá em cima. Excelente. Como é que tá a busca do Atlético Goianiense agora voltando pelo novo treinador? Assim, eu li alguma coisa na internet que parece que pode pintar um estrangeiro. Qual que é o perfil que o clube está buscando? Como é que tá? Você acha que vai demorar ainda para fechar ou tá perto já? Cara, eu acho que tá perto, eu acho que tá perto. O Atlético, o Watson tinha dito até que a comissão tinha um limite, né? Ele sempre fala, pô, a comissão tem o limite dela, não consegue ficar o campeonato inteiro. E ele falou de 2 a 3 jogos. Esse é o terceiro. Então, assim, até imagino que para o jogo de Bragança, o Atlético possa ter alguém ali, possa ter alguma novidade. O Watson, para ser bem sincero, o Watson nunca quis um treinador estrangeiro. Ele falava da possibilidade de trazer um português, de trazer alguém, e aí, quando se perguntava, ele falava, não, tá no meio de temporada, agora não dá. E aí, quando ia começar a temporada, também não contratava, porque o Watson trabalhou com português e ele não tem uma memória muito boa, né? A experiência que ele teve com dirigentes portugueses, antes do Atlético, antes ainda, no começo dos anos 2000, não foi uma impressão boa. Então, ele não tem essa intenção. Só que agora o mercado está muito escasso, né? Tem pouquíssimas opções. Como treinador brasileiro, ele já rodou, já tentou diversas opções. Então, de fato, dessa vez é a primeira vez que ele fala abertamente e ênfase que ele pode contratar um estrangeiro. A gente brinca lá no CD, a gente tenta imaginar o cenário do Watson conversando com um argentino, né? Porque o Watson ele faz reuniões diárias com a comissão. Todo dia ele faz uma reunião com a comissão pós-jogo, ele acompanha os treinos também, o gerente de futebol também acompanha os treinos, então a gente até brinca, né? Pô, como é que vai ser o Watson com o argentino? Com o argentino começar a falar rápido, ele não vai entender nada. Né? Que um português começar com alguma. Até não vou generalizar, mas alguns que a gente já se mostraram arrogantes em diversas oportunidades, o Watson também não gosta de tolerar esse tipo de coisa. Então a gente vamos tentar entender como é que vai ser. Entre opções brasileiras, a gente sabe que ele gosta muito do Wagner Mancini, que já trabalhou no Atlético. Em 2019 ele começa aquela campanha, sai por conta do interesse do Corinthians. A gente sabe que ele tem um interesse em trabalhar com o Anderson Moreira, que estava fora do país recentemente, né, que subiu o Botafogo, trabalhou em Grêmio, Santos, diversas equipes, muito conhecido. Mas nesse princípio, o que ele me passou é que nenhum desses dois treinadores são os alvos. Então a gente volta a imaginar que de fato possa ser um treinador estrangeiro. Acho que talvez para quarta-feira a gente já pode ter alguma novidade no Dragão. Nessa comunicação ainda tem no pacote o sotaque goiano, porque a gente, mineiros e goianos, a gente se entende bem, porque tem um sotaque parecido em alguns pontos ali. Os dois falam uai, mas português não fala, argentino não fala, tem mais essa Tá dificuldade. longe, opa, Tá opa, longe. tá longe. Exato. Meu velho, pra gente fechar, queria ser um palpite pro jogo, assim. Como que você imagina que vai ser o jogo? Vai ser um amasso do Galo? Vai ser equilibrado? Vai ser um jogo de trocação? Vai ser um jogo do Atlético Goianiense fechadinho? E se quiser arriscar um placar também, fica à vontade. Cara, eu acho que o Atlético vai o Goianiense, né? Eu falo Atlético, o Goianiense. Vai jogar o mais recuado que der, né? Vai tentar jogar pela transição, vai tentar jogar por uma bola. O Atlético vai focar bastante nessa bola parada. A gente sabe que cada vez mais hoje no futebol, bola parada decide jogo por conta da intensidade, do jogo ser cada vez mais físico. Então, assim, cara, eu vejo o Atlético Goianiense recuado na medida do máximo, tentar uma transição ali com o Emiliano, com o Luiz, com o Shailon, né? Talvez o Alejo titular, assim. Cara, pro Atlético Goianiense, qualquer 0 a 0 tá ótimo, meu parceiro. Qualquer ponto somado tá ótimo. É difícil não ver o Galo ganhando esse jogo, assim. O favoritismo é extremo pro Atlético Mineiro. Acho que tentar puxar de cabeça que os jogos que o Atlético teve como visitante, acho que contra o Botafogo era um jogo que o Atlético poderia ter pontuado, ganhou do Vitória, teve o Cuiabá, quem mais?
Eu não lembro o que mais, assim. Talvez seja o adversário mais difícil que o Atlético enfrente fora de casa neste começo de competição. Então, assim, eu imagino uma vitória do Galo, mas se o empatezinho vier, tá. Pro Atlético tá ótimo. Tá de bom tamanho, né? Eu vou palpitar numa boa vitória do Galo, vou de 2-0 aí, não precisa mais do que isso. Seria importante para a gente ter uma sequência boa aqui depois da boa vitória contra o Inter, para acalmar um pouco os ânimos aqui em Belo Horizonte. Meu velho, muito obrigado, foi muito legal o nosso bate-papo. Acho que o torcedor do Galo que assistiu o vídeo conseguiu ter uma boa noção aí de como chega o Dragão para esse jogo. Domingo, 11 da manhã, aquele horário que eu, particularmente, não sou muito fã, mas a família gosta, vai cedo para o estádio, depois ainda tem um domingo para curtir e para se preparar para a semana. Então é isso. Obrigado demais. Se quiser deixar aí as suas redes sociais também, onde o torcedor pode se encontrar, fica à vontade. E vai estar na descrição do vídeo também para você seguir aí o Felipe André e o trabalho dele. Obrigado, meu velho, de novo. Ô, tamo junto, tamo junto. Um abraço. Sempre que você precisar, você pode contar com a gente. Cara, e 11 horas da manhã, minha jornada ainda começa às 9h30, né? Eu tenho que chegar mais cedo na rádio, trabalhar na Rádio Bandeirantes. Então a gente já tem que chegar um pouquinho mais cedo. Café da manhã tem que ser reforçado, porque também a gente só vai almoçar depois tarde, que o jogo acaba 1 até 2 e tal. Então tem que ser aquele café da manhã reforçado ali pra gente aguentar o tranco. Cara, arroba Felipe André P e F Felipe André. Eu não consigo ter o mesmo arroba nas duas redes sociais, é uma tragédia. Sempre tem um cara ali que não usa nada, que usa um, que não usa o outro. Então, assim, arroba Felipe André P e arroba F Felipe André. É isso aí. A gente se encontra aí no Instagram, a gente se encontra no Twitter. Lá a gente fala muito de Atlético, né? Um perfil muito profissional. Mas passa por lá que nós trocamos ideia. Tamo junto. Valeu, Felipe. Até a próxima. Um abraço. Valeu, abraço.